Olá, seja bem-vindo a este programa Basta Crer. Começamos o nosso programa de hoje sempre com boa disposição, com muita alegria, porque é disso que vocês gostam, não é? Nós também. E este programa, talvez para você que nos acompanha pela primeira vez, tem o objetivo de te ensinar a como ter sucesso e vitória na vida, em várias áreas da sua vida, não é? Através da palavra de Deus. Daqui a pouco teremos conosco o apóstolo Jorge Tadeu, que irá então falar alguns temas que certamente vai te ajudar. Você que nos acompanha, nós aqui em estúdio também vamos descobrir esses segredos de Deus para a nossa vida. Você sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida, para a sua família, para a sua área financeira? Será que você sabe qual é a verdadeira vontade de Deus? Então fique conosco, não saia daí. Para você que nos acompanha, que precisa de enviar um pedido de oração, precisa de ajuda, nós temos os contatos aí, ó. Em rodapé temos o WhatsApp, talvez você nos acompanha fora de Portugal, então não consegue ligar para o nosso número do SOS, pode mandar uma mensagem no nosso WhatsApp, mais 351 912-895-800, e também temos o número do SOS, mais 351 21 190 8990. Só vocês ligarem, mandarem uma mensagem que a nossa equipe fantástica vai falar com você e vai te ajudar da melhor forma possível. Através dos mesmos contatos, vocês que nos acompanham também podem encontrar a Igreja Maná mais próxima, porque é muito importante você frequentar uma Igreja Maná. Quem sabe, se você deseja até receber um acompanhamento, consulta pastoral, pode fazer tudo através dos nossos contatos. E agora, então, olha, vai continuar passando os contatos, mas eu deixo vocês com o apóstolo Jorge Tadeu. Muito bem, nós vamos agora falar sobre finanças para criar fé no seu coração, a fim de que você possa vencer nesta área que tanto está a afligir milhões e milhões de pessoas por causa da Covid-19. Eu tenho este livro que diz acerca de finanças. Este livro tem várias gerações, várias traduções em várias línguas e está no formato papel, em qualquer igreja maná, ou no formato digital, e você pode baixá-lo de imediato como é que chama aquilo? Na Editora Curiacos. Editora Curiacos. Eu hoje vou falar, com base neste livro, no capítulo 6, que diz qual é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus acerca de finanças? É que todos prosperem. Se você não tiver isto no coração, tiver dúvidas, por mais que Deus o queira abençoar, vai ser difícil. Agora, qual é a definição de prosperidade? Não é só ter dinheiro. Prosperidade é ter todas as suas necessidades, todas as necessidades supridas, pelo poder de Deus. Você pode estar cheio de saúde, mas se não tiver dinheiro para pagar contas e comer, você é pobre. Você pode ter toneladas de dinheiro, mas não tem uma família como deve ser, ou não tem saúde, você é pobre. Portanto, prosperidade é ter todas as necessidades supridas. E Deus, isso faz, essa é a vontade de Deus. Não é só dar-lhe dinheiro, é muito mais. Prosperidade em tudo está aqui em 3 de João 2, quando a Bíblia diz: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, que tenhas saúde, assim como vá bem à tua alma. Ou seja, a pessoa pode até ter saúde, mas estar deprimida, angustiada, triste, a vida não corre bem. E, portanto, essa não é a vontade de Deus. Antes, pelo contrário, a vontade de Deus é que vá bem, não só na área de saúde, mas também com a tua alma. Há
no mundo e na igreja muitas ideias erradas, das quais eu compartilho aqui convosco. Primeiro, o dinheiro. Muita gente diz que é a raiz de todo o mal. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz em 1 Timóteo 6,10 que o amor ao dinheiro é que é a raiz de todo o mal. Não é o dinheiro. Porque se o dinheiro é a raiz de todo o mal, imagina, Deus é o dono de todo o dinheiro, toda a riqueza, prata, ouro, etc. E não só neste planeta, mas nos bilhões, trilhões de planetas que existem. Portanto, muita gente ama o dinheiro, anda atrás de dinheiro. E a solução é andar atrás de Deus. Tudo o resto lhe será acrescentado. Então, é isso aí. Outra coisa que eu ensino aqui é que é difícil os ricos entrar no reino de Deus. Aliás, é uma frase de Jesus. Diz em Marcos 10 que, olhando em redor, Jesus disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino dos céus os que têm riquezas. E os discípulos admiraram-se dessas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Isto é particularmente importante porque há muita gente que, felizmente, tem muito dinheiro. E eles confiam nisso. E até aconteceu uma coisa que é, durante a pandemia, muita gente que tinha dinheiro, uma vida bastante folgada, uma vida bastante boa, de repente perdeu tudo. E porquê que perdeu tudo? Porque construiu a sua vida na areia. Não precisa de Deus. Ou então, eu sigo a Deus à minha maneira. E Jesus ensinou que 2 homens foram atacados com o mesmo temporal. Um perdeu tudo, o outro não perdeu nada. Quem é que não perdeu nada? Aquele que construiu a sua vida andando com Deus e fazendo o que Deus diz. Ora, se a pessoa confia em si próprio, na sua riqueza, é uma questão de tempo e ele vai cair ao chão. Então, é importante isso. Outras pessoas pensam que devemos dar graças a Deus por tudo. Não, eu não dou graças a Deus por tudo. Se alguém for para o inferno, eu vou dar graças a Deus. Se alguém tiver um desastre e, sei lá, ficar todo partido, eu vou dar graças a Deus. Claro que não. Eu dou graças a Deus em todas as circunstâncias. Ou seja, mesmo quando as coisas não vão bem, eu posso louvar a Deus não porque elas não vão bem, é porque eu acredito que Deus vai transformar o mal em bem. Tudo vai mudar para melhor. Então eu louvo a Deus por causa disso. Não louvo a Deus por causa do mal em si. Louvo a Deus porque Deus vai transformar esse mal, essa falta, né, de finanças, essas dívidas, vai transformar em vitória. E se eu louvar a Deus, eu atraio a presença de Deus. E Ele engole a morte, engole pobreza, dívidas, etc. E me traz prosperidade, que Ele é o autor da vida. Muita gente pensa que ser pobre vem de Deus e que nós devemos ser pobres porque é um sinal de humildade. Isso é impressionante, porque humildade não é nada disso. Humildade é saber que não somos nada, somos apenas uma criatura de Deus e que Deus é nosso amigo e que eu não sou assim tão poderoso nem tão forte. Deus é que é o Senhor capaz de fazer coisas maravilhosas. Isso é que é ser humilde. A ver? Agora, Deus é contra a pobreza, a favor da prosperidade. João 10:10, Jesus dizia: o diabo é que veio para matar, roubar, destruir. Mas eu vim para dar vida e vida em abundância. Vida em abundância não é pobreza, falta, dívidas. É o oposto. Então, essa é a vontade de Deus. Deus faz promessas e nós, para termos fé na área financeira, temos de saber quais são as promessas de Deus. Porque aí nós pomos fé nas promessas de Deus, não é naquilo que eu acho.
Está a ver? Temos, por exemplo, em Gálatas 3:13, a Bíblia diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Aonde? Lá na cruz. Foi o nosso substituto. Foi maldito, amaldiçoado. Levou sobre ele toda a sorte de problemas. Para quê? Para nós também sermos assim? Não. Ele é o substituto para que a gente tenha o que ele sempre teve. Sucesso, vitória, prosperidade, saúde, etc. Diz até aqui, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. A bênção de Abraão é uma coisa monstruosa, maravilhosa e grande e boa. Porque é a bênção que Deus deu ao Senhor Abraão e quer dar a todos nós. Toda a pessoa que se voltar para Deus, começar a andar com Deus, ela vai sair de uma zona de maldições, onde mesmo quando parece que vai tudo bem, de repente, pum, fica tudo partido. E vai para uma zona onde as bênçãos vêm atrás da pessoa, as bênçãos vêm atrás da pessoa, até a apanhar. Isso está em Deuteronômio 28. Na primeira parte, de 1 a 14, fala exatamente isso. Diz, por exemplo, que será, se ouvis a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno, Deus diz que te exaltará sobre todas as nações da terra. Se você andar com Deus, der ouvidos a Deus e faz o que Deus diz, as bênçãos vêm ter consigo. Coisas boas vêm ter consigo. E Deus mandará que a bênção esteja contigo, nos teus celeiros e em tudo onde puseres a mão. Veja só. Deus até entregará os inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Está a ver? Mas há uma condição. E no final diz outra vez, será isto se obedeceres. Portanto, eu tenho que andar com Deus e obedecer aos mandamentos de Deus. Assim, eu serei próspero. Assim você será próspero. A Bíblia tem montes de exemplos fantásticos. Do Velho Testamento, por exemplo, o Abraão morreu velho, farto de bons dias. O Isaac foi engrandecido depois de viver em tempo de grande crise, tal como nós. Ele prosperou, era dono de muita coisa e uma pessoa muito influente. E muitos outros que eu falo aqui no livro que você devia estudar. Outra coisa que é importante é saber que prosperidade é progressivo. Não é um esquemazinho, de repente, pum, tudo acontece de bom e eu fico aqui no topo. Não. É uma coisa progressiva à medida que eu for obedecendo a Deus e fazendo as leis de Deus, então sim, serei cada vez mais e mais próspero. E a lei é a lei de semear para colher. A ver? Tudo funciona à base de sementes. O seu dinheiro é de semente. Quando Deus nos manda honrar a Ele com dízimos e ofertas, não é para você ficar sem esse dinheiro. Você não está a fazer um pagamento. Está a fazer uma sementeira. E Deus diz que multiplicará isso de volta por medida recalcada e sacudida. Então, este é o sistema de Deus. O sistema do mundo é horrível. Cada vez as pessoas estão mais pobres. A prosperidade é condicional à nossa obediência e progressiva. Agora, outra coisa importante é qual é o propósito de Deus nos abençoar? É para nós sermos super ricos, construirmos o nosso reino. Bem, você vai morrer como toda a gente, não leva nada. Portanto, ser próspero não significa que você vai construir uma coisa só para si. A ver, muitos carros, muitas casas, não é nada disso. O verdadeiro motivo, a motivação mais correta devia ser você querer ajudar Deus a levar este recado a muitos países. O ideal é você ter este forte desejo de que a Igreja possa levantar mais missionários, pastores e enviá-los para mais países, mais regiões do mundo, para abrirmos mais trabalhos,
temos mais estações da televisão para que haja milhões de pessoas a entregarem-se a Deus e viverem para sempre no céu e não no inferno. E enquanto o time chega aqui, deixe-me dizer o seguinte: você tenha este ideal na sua vida, tenha este desejo, entenda que a vontade de Deus é esta e que quando Deus nos diz para semearmos, é porque Deus quer multiplicar as suas sementes. Esse é o método de Deus abençoá-lo. Então, no ecrã, dentro de alguns instantes, vai aparecer como é que você, em qualquer parte do mundo, pode participar desta lei de Deus e usufruir das bênçãos de Abraão, como eu descrevi há bocadinho. Vamos lá ouvir a música. Dai, ser-vos-á dado, boa medida, recalcada e sacudida. Dai, ser-vos-á dado, Jesus é meu pastor e nada me falta. Dai, ser-vos-á dado, boa medida, recalcada e sacudida. Dai, ser-vos-á dado, Jesus é meu pastor e nada me faltará. Engrandecido seja o Senhor, é Ele quem dá forças e riqueza, quem abençoa toda a tua casa e as obras das tuas mãos. Se escutas a sua palavra para fazer, ser-vos-á dado, boa medida, recalcada e sacudida. Dai, ser-vos-á dado, Jesus é meu pastor e nada me Jesus é meu pastor e nada me faltará. Tendo o seu braço sobre mim para eu orar por si. Senhor, graças te dou porque eu sei que tu és fiel e por isso todos que decidiram contribuir para a tua obra, lançando a semente na casa de Deus, irão prosperar, porque essa é a tua vontade. E ao diabo eu falo desde já, que tu, Satanás, estás debaixo dos meus pés e ao nome de Jesus, todo o joelho tem que se dobrar. Liberta o nosso dinheiro. Amém e amém. Dai, ser-vos-á dado, boa medida, recalcada e sacudida. Dai, ser-vos-á dado, Jesus é meu pastor e nada me Jesus é meu pastor e nada me faltará. Jesus é meu pastor e nada me faltará. Ora, muito bem, eu hoje vou começar esta série que diz o que fazer antes de orar. O que fazer antes de orar. E o meu estudo vai ser baseado neste livro, que tem este mesmo título, e que está em várias línguas, e que está no formato de papel, em todas as igrejas, mas em formato digital, que é muito mais abrangente, porque em qualquer parte do mundo você pode baixar o livro e estudar. E hoje vou ensinar o capítulo 1 e penso que o capítulo 2 também. Então, eu vou seguir o livro para, dentro do possível, tentar explicar o melhor possível. Capítulo 1, antes de orar, prepare-se. Antes de pedir oração, a pessoa deve preparar-se. Porque muita gente, por exemplo, quando está doente vai ao médico, o médico não decide logo ali na hora fazer a operação, abre-lhe a barriga, abre-lhe sei lá o quê. Não. Ele vai analisar qual é o assunto, vai estudar a situação, fazer análise e depois decide o que é que faz. E, portanto, só depois é que ele dá o tratamento. Comprimidos, injeções, operação ou não, enfim.
Quando nós estamos a falar das coisas de Deus, é um tanto parecido. Porque o ideal seria que você venha a um aconselhamento pastoral, falar com os nossos pastores ou bispos, e ele vai analisar qual é a sua situação, vai ver onde é que está o verdadeiro problema e qual é a causa, a origem e qual é a solução. Há muita gente que quer tudo instantâneo e depois não sabe porque é que nem sempre as coisas funcionam, ou funcionam lentamente. E, todavia, se formos desse jeito, está a ver? Antes de orar, vir preparado, é tudo muito diferente. Então, o que é que você pode fazer? Pode procurar a igreja mais perto de si, a igreja mandar mais perto de si, ou usar um dos telefones, do SOS ou do Basta Crer, para ou ter uma igreja aí perto, ou nós temos um serviço online, que é grátis, claro, em que você marca uma consulta com um dos pastores, à sua escolha, tem uma lista grande, e nesse dia, nessa hora, o pastor vai estar, ou o bispo vai estar consigo, com atenção, ouve, não ouve, o que é que não é, depois vai acompanhá-lo. O tempo suficiente, semanas, se for preciso, até que você vença. Então isso é muito importante. Agora vamos para o capítulo 2, que diz o que você deve fazer, portanto, antes de orar, o que é que você deve fazer se estiver doente. Está a ver? Porque lá está, as pessoas pedem oração precipitadamente. Muitas vezes não vêm minimamente preparados. Vêm a ver se vai dar. Não têm fé. Pensam que fé é só acreditar que Deus existe. Não, fé é muito mais do que isso. E a Bíblia ensina o que é fé e Deus não muda. Quem tem que mudar? Mas eu sigo a Deus à minha maneira. Pois esse é que é o problema. Deus não muda. Você tem que mudar para estar em conformidade com as leis de Deus. O primeiro passo, se a pessoa está doente, é como eu digo assim, é ir à farmácia. Então, mas a Igreja Maná tem uma farmácia. Não é uma farmácia como a tradicional, mas é uma farmácia no sentido que nós temos muitos livros, CDs de mensagens e até de música, para explicar a si este tema ou aquilo ou aquilo outro, conforme for a doença, conforme for o problema, conforme for a sua situação. Então, a livraria da igreja é uma espécie de farmácia. E o material que lá temos é a medicina de Deus. Está a ver? São Bíblias, CDs de mensagens, livros e por aí fora. E o doente, que deve ir ao médico, ao pastor, vai ser aconselhado. Olha, você tem que ler este livro. Você vai estudar este assunto. Você vai ouvir esta mensagem. E depois, o pastor recomenda que você vá lá outra vez, falar com ele, a ver o que é que você já sabe, o que é que você já fez, e por aí fora. A ver? E depois, outra coisa importante que eu digo aqui, é que quando você está a estudar a Palavra de Deus através de um livro, ou através de um CD de mensagem, você não pode dizer assim, eu já li o livro. Não. Fé vem por ouvir e ouvir e ouvir e ouvir muitas vezes, repetidamente, a mesma verdade. Eu conheço muitos médicos da nossa igreja que me dizem que até é um assunto factual do conhecimento dos médicos, que a pessoa, quando está a ouvir um certo assunto, precisa de ouvi-lo 11 vezes no mínimo, de preferência ouvido e escrito. Só ao fim de X vezes é que aquilo começa a ficar guardado na sua alma, no seu espírito, na sua mente. Porque senão fica numa memória que se apaga facilmente. Memória transitória. Uma memória que não é permanente. E, portanto, é engraçado, não é? Que os médicos sabem disso. Ora, isso vem na Bíblia. Você precisa ouvir e ouvir e ouvir, ouvir as mesmas coisas muitas vezes.
A certa altura isso fica gravado no seu coração e aí você pode dizer, eu tenho fé. Até lá você tem uma fezada, uma expectativa, vamos ver o que vai dar. Quando a pessoa tem verdadeiramente fé, é muito fácil ficar curado no instante. É por isso que, quando eu era pastor, agora sou pastor de pastores, é apóstolo, mas eu sempre pedi às pessoas, você não venha pedir a oração de repente, esteja uma semana a ler o livro, para criar o mínimo de fé no seu coração. E assim os resultados eram muito grandes. As pessoas vinham preparadas, sabiam qual é a vontade de Deus, sabiam que tinham que remover obstáculos, etc, etc. Portanto, faça isso. Muita gente não conhece certos, como é que eu vou dizer, certas histórias da Bíblia que são lindíssimas. Eu falo aqui no livro de Cura Divina, que é este, se eu tenho aqui o livro de Cura Divina, tenho sim senhora, o livro de Cura Divina é este, é um livro onde eu ensino qual é a vontade de Deus, ensino como é que se faz a oração da fé, a oração verdadeira da fé, aquela que funciona, não é da dúvida, a ver se vai dar. Onde eu ensino que temos que remover obstáculos. É verdade. Temos que remover obstáculos quando Deus não responde. É isso. E como é que se mantém a sua cura divina? Como é que você faz para não perder o milagre de Deus? Nesse livro, eu ensino, portanto, que temos que remover certos obstáculos e não só ensino isto aqui assim, mas também ensino no outro livro que é mais abrangente, que explico ainda melhor, que é Origem dos Problemas. Podemos então dizer que cada um desses livros é medicina, a ver? É medicina. É um frasco com comprimidos. Cada vez que você lê, há um comprimido. Mais outro, mais outro, mais outro. E isso vai trazer vitória, sucesso, saúde. O assunto de origem dos problemas é que todos nós fazemos coisas sem querer que ofendem a Deus. E se fazemos uma coisa que ofende a Deus, não vale a pena estar à espera que Deus nos vá ajudar a curar, porque Deus está ofendido. Então a atitude certa é nós mudarmos. Pedirmos perdão a Deus e nos arrependermos. Sair desse caminho. E eu tenho aqui descrito, se eu não estou a errar, são 12 ou 13 obstáculos que têm que ser removidos, que são cruciais para Deus. É quando a pessoa anda envolvida com a idolatria, quando a pessoa anda envolvida com a bruxaria, isso tem que sair. Quando a pessoa não perdoa, quando a pessoa já é da igreja e só fala mal, aponta dedos, causa divisões, separações. Quando pessoas andam em más companhias, quando as pessoas usam a língua, falam disparates, falam ao contrário de Deus, usam a língua erradamente, porque as suas palavras também são sementes. Então, você tem que aprender essas coisas, está a ver? E depois, claro, faz isto, já pode vir pedir oração, que muito provavelmente Deus o responderá rapidamente. Já falei de vir pedir consulta pastoral ou orar aqui comigo, ou então, que também é muito importante, é procurar a Igreja Manamba perto de si e vai pedir oração ao pastor ou ao bispo. Vem com esta fé, não duvidando, acreditando que a oração da fé funciona. O que é a oração da fé? É a pessoa pedir a Deus para ser curado, ou qualquer coisa, e dizer, eu recebo agora a minha cura. E a partir daí, a pessoa acredita, estou curado. E por último,
aqui, muito rapidamente, ainda neste capítulo eu falo, também devemos saber o que é que devemos fazer depois de orar. E eu tenho um livro por causa disso, também a seu tempo ensinarei. Fazer depois de orar é tão importante como o que fazer antes de orar. Uma pessoa vai ao médico e faz uma operação. E depois o médico nem o manda para casa logo. E mesmo quando manda para casa, manda fazer uma série de coisas. E as pessoas com Deus pensam que isto é tudo à balda, de qualquer maneira. Também temos que aprender o que fazer depois de orar. E agora vou pedir ao time que nos acompanhe e que toque o hino de fé para alegar o nosso coração. Eu, mais uma vez, exorto você a arranjar medicina, não é? Arranjar este livro, estudar, ler, aprender. Já disse como é que se faz, ou numa igreja Maná, ou então na editora Curiacos. Vamos lá ouvir uma música de fé. Firme, se forte, pois o teu Deus está contigo. Se firme, se forte, pois o teu Deus está contigo. Eu não tenho medo, nem vou desfalecer. Eu não tenho medo, nem vou desfalecer, porque eu ando no caminho da vitória e fé. Vem também caminhar em vitória. Porque eu ando no caminho da vitória e fé. Vem também caminhar em vitória. Pois o teu Deus está contigo. Sou firme, eu sou forte, pois o meu Deus está comigo. Sou firme, sou forte, pois o meu Deus está comigo. Eu não tenho medo, nem vou desfalecer, porque eu ando no caminho da vitória. Vem também caminhar em vitória. Porque eu ando no caminho da vitória. Vem também caminhar em vitória. Pois o teu Deus está contigo. Ser firme. Então, esta é a hora de orar, é tempo de orar. E, claro, eu vou repetir um bocadinho só o que disse há pouco, é, antes de orar devíamos estudar, preparar-nos, etc. Eu creio que é isso que muita gente vai fazer, mas, ao mesmo tempo, há muita gente que está em tão grande aflição que, de facto, diz, apóstolo, ore mesmo hoje. Mais preparado ou menos preparado, estou muito aflito. Muita gente escreveu, muita gente telefonou e eu vou orar. Agora, antes de fazer a oração da fé, deixe dizer mais um ou dois segredos. Nunca tenha uma atitude de dizer a Deus o que é que Ele vai fazer. Ou Deus faz isto, ou Deus faz aquilo, ou Deus faz com que o apóstolo não sei das quantas. Não. Faça antes ao contrário. Não diga a Deus, nem ao profeta, no meu caso, nem ao apóstolo, o que é que eu tenho que fazer. Mas faça antes o que Deus diz e o que eu diga o que a Bíblia diz. E vai ver que então tudo vai funcionar. Havia um homem que era um general muito conhecido na Amã e alguém lhe disse que há lá um profeta que quando ele ora, Deus cura mesmo. Então ele foi. Na altura não havia carros nem aviões e a viagem era grande. Chegou lá à casa do profeta, estava convencidíssimo que o profeta ia lhe fazer uma vénia, estender um tapete vermelho, Sua Excelência, e punha a mão, ele era curado e logo ia para casa. Nada disso aconteceu. O profeta nem saiu de casa e disse ao seu empregado, olha, diz lá ao general que vai tomar banho ao rio 7 vezes.
O general ficou ultra ofendido. Por quem é este homem para falar assim? Podia ter tomado banho lá na minha terra, e por que é que ele não vai receber-se uma pessoa muito importante? Alguém lhe falou, sabedoria, disse, general, você é importante aqui no mundo, mas este homem é um empregado de Deus, é um representante de Deus, o Todo-Poderoso. Portanto, ele não vai fazer nenhuma vénia assim, porque ele é que é importante. Ele é o representante do Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E ele está-lhe a dizer o que é que tem que fazer. Nem lhe está a pedir dinheiro, porque é que você não faz? Eu obedecer? Ah, sim, tenho que obedecer às instruções dadas por Deus. Bem, o general, que era uma pessoa mega importante, entendeu e disse, ok, vou. Foi tomar banho no primeiro banho, aconteceu o quê? Nada. Segundo, nada. Até que, ao terceiro banho, ele ficou completamente curado. O que é que isto diz? Temos de fazer tudo a rigor. Não é, siga Deus à minha maneira. Eu é que sei. Deus me compreende. Deus compreende. Não, Deus dá ordens. Deus não recebe instruções. Bem, então, agora que já minimamente ouviu certos segredos de Deus, eu vou orar consigo. Vou dizer como é que Deus funciona. Eu vou estender o meu braço sobre si, você estende o seu sobre mim para tipificar que eu estou a orar por si com a imposição de mãos. E Deus diz que vai pôr o poder dele na sua vida, no seu corpo, na sua situação. E esse poder é como uma semente. É o que Deus diz. Não vale a pena arguir e achar ou acho que isto é... Não, é assim que Deus diz. E esse poder ou semente vai crescer dentro de si, ou da sua família, do seu negócio, seja onde for, e transformar o mal em bem. Pode demorar 1 minuto, 1 hora, 1 dia, 1 semana, sei lá quanto tempo, porque não é instantâneo. E o que fazer depois de orar é acreditar, já estou curado, quer eu veja ou não veja, quer eu sinta ou não. Esta é a condição de Deus. Então assim, estou preparado para orar consigo. E assim você vai estender o seu braço sobre mim agora mesmo e vai fazer a oração da fé e digam todos comigo, ó Deus, eu acredito que Jesus morreu não só para me salvar, mas para me curar. E eu recebo agora a minha cura. Recebo agora o teu poder. Recebo agora o meu milagre. Recebo agora a semente da cura divina. Amém e amém. Agora, o que é que Deus diz que você deve fazer? O que é que Deus diz que você deve fazer, não é o que você acha. É acreditar que está curado. Se acreditou que recebeu, já está. Está grávido de uma cura, de um milagre. Então agora só tem que louvar a Deus. É isso que nós vamos fazer por meio minuto, 1 minuto, para lhe só dar um exemplo do que é que você deve fazer todos os dias até que a manifestação total do milagre aconteça. Vamos lá então. Nosso Deus poderoso, Ele reina. Aleluia, aleluia. Santo, Santo, nosso Deus é. Você pode ir ao site do bastacrer.com e você vai ver muito material à sua disposição, testemunhos, onde é que você pode procurar músicas, etc. E faça isso que eu estou a dizer. E por último, eu quero orar para as pessoas que dizem, eu não sei se estou salvo, mas eu quero ter certeza, eu quero andar com Deus. Então vamos fazer a oração de salvação. É que você vai dizer a Jesus, eu acredito que Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Que não é por obras, sim pela obra que Jesus fez. Nem no céu, nem na terra, outro nome pelo qual podemos ser salvos, a não ser o nome de Jesus. Então agora sim, vamos orar e digam todos comigo, ó Deus, eu acredito que Jesus morreu na cruz
para me salvar. Eu acredito que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Senhor, eu admito, também falhei. Perdoa-me. E agora, Jesus, eu abro o meu coração. Eu te recebo como o Senhor da minha vida e o meu Salvador. Amém. Guia a minha vida. Guia a minha vida e ensina-me os teus caminhos. Aleluia, aleluia. E pronto, agora o que é que você faz? Começa a ir à igreja, à casa de Deus. Procura a igreja mandar mais perto de si. Ou então faça da igreja online ou deste canal todos os dias. Começa a ler a Bíblia. Se der para ir a uma igreja mandar, deve ir. Ser batizado nas águas, ter o curso básico, complementar e aprender os segredos de Deus. E vai ver como tudo vai mudar para melhor. E agora, para terminar, nada como uma música de fé. Eu escolho esta, eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim. Vamos lá então ouvir. Eu tenho fé que vence o mundo dentro de mim. Eu tenho fé que vence o mundo dentro de mim. Tu tens a fé que vence o mundo dentro de ti. Cristo, Cristo, viva em mim e em ti. Cristo, viva em ti, em nós. Cristo, viva em nós. Eu tenho fé que vence o mundo dentro de mim. Eu tenho fé que vence o mundo dentro de mim. Estou de volta com vocês e agora vamos assistir um testemunho para que você que nos acompanha continue sendo encorajado. E talvez, quem sabe, se você passar por uma situação semelhante, você sabe que tem solução. Vamos ver. Olá, eu sou Rafael Alpalhão e venho da Igreja de Vila Nova de Gaia e hoje venho contar o meu testemunho de libertação. No decorrer do dia-a-dia, com o stress escolar, na tentativa de alcançar as minhas metas, de ser a melhor no desporto, a ansiedade tomava conta de mim. Pensava em tudo o que tinha que fazer para conseguir alcançar tudo aquilo que eu sonhava e não acabava por conseguir fazer nada. Eu tinha ataques, respirava mal, dormia mal, pensava demasiado no que tinha que fazer e não acabava por fazer nem mesmo as minhas tarefas básicas. Eu conformei-me a viver com aquela dor. Parecia que tinha algo dentro de mim que me dizia: tens de desistir, não faças o que gostas. Numa tarde, em que eu estava a treinar, esse mesmo ser que me controlava voltou a dizer-me: desiste, não faças. E estava-me a pedir para não fazer aquilo que eu mais gostava, que era praticar desporto. Minhas pernas começaram a tremer, comecei a ter suores, não conseguia respirar, até que a dona do estabelecimento, que é a minha atual líder de grupo familiar, disse que sentia que já tinha de fazer alguma coisa em relação ao meu estado. Sem perceber o que ia acontecer, eu segui as palavras dela. Sentadas as duas na rua, à frente de quem passasse por lá, segui as palavras dela, meti a mão no meu coração e fiz oração de salvação. Quando ela começou a falar, parecia que algo dentro de mim tinha medo do que estava prestes a acontecer, e a partir de que eu disse o nome de Jesus, tudo parou, o meu coração voltou ao normal, as minhas pernas pararam, consegui respirar, senti paz, senti serenidade, senti o amor de Deus, algo que nunca tinha sentido antes. A partir daí, desde o dia que aceitei Jesus, nunca mais tal dor eu sofri. Por isso, espero que alguém possa usar-se do meu testemunho para aceitar Jesus, pois eu mesmo, sem conhecer Deus, aceitei-o e confiei nele e assim fui salva. E se você precisa de ajuda, você que nos acompanha, ligou sua TV agora, assistiu esse testemunho, se identifica com a Rafaela, então vamos ver esse spot do SOS para que você tenha essa ajuda, para que você não hesite, ligue para nós que a nossa equipe vai então te ajudar da melhor forma possível. Precisa de ajuda? Saiba que temos para si um serviço gratuito, onde pastores irão ajudá-lo e acompanhá-lo até ter os seus problemas resolvidos. Ligue para nós através do número +351 21 190 89 90.
ou envie mensagem por WhatsApp ou Telegram para o +351 912 895 800. Deus pode e Deus quer ajudá-lo. Para mais informações, consulte bastacrer.com. E se você já procurou solução em tudo que é lugar, mas não encontrou e realmente gostaria de receber um acompanhamento, para isso, como eu falei no início do programa de hoje, nós temos consulta pastoral, que é semelhante a uma consulta médica, em que o pastor irá te ajudar a encontrar a raiz do seu problema e a encontrar a solução para esses problemas. Então, se você quiser marcar uma consulta pastoral, veja como. Saiba que temos para si um serviço gratuito onde pastores treinados irão, à semelhança de uma consulta médica, ajudá-lo e acompanhá-lo até ter os seus problemas resolvidos. Consulta Pastoral, a mudança para a sua vida. E nós temos também os grupos familiares. O que é um grupo familiar? É uma pequena reunião no meio da semana, geralmente é dada na casa de um dos irmãos das nossas igrejas. Mas nós também, além de grupos familiares físicos, nós também temos grupos familiares online, talvez para todas aquelas pessoas que não têm uma igreja Maná próxima e querem dar a sua casa para um grupo familiar online ou físico, nós também temos essa opção, podemos assim dizer. E já parou para pensar que através da sua vida muita gente pode se entregar a Jesus, muitas famílias podem ter as suas vidas transformadas? Realmente, o nosso objetivo, aqui na Terra é ganhar cada vez mais almas para Jesus. E um dos nossos talentos é a nossa casa para um grupo familiar. Então, se você tem esse desejo no seu coração, veja como pode entregar a sua casa para um grupo familiar. Gostava de ter um grupo familiar em sua casa? Onde quer que você esteja, poderá ter um. O grupo familiar é uma reunião a meio da semana onde ensinamos os rudimentos do cristianismo. Pode ser dado em casa de um membro da igreja ou à distância via online. Você está longe e não tem uma igreja Maná perto de si? Dê a sua casa para um grupo familiar online. Consulte o site bastacrer.com. Clique aqui, preencha o formulário e envie. O grupo familiar é um ponto de luz em cada casa. Você ama a Deus e o próximo? Dê a sua casa para um grupo familiar. Deus vai abençoar a sua casa e toda a sua família. E você sabia que nós temos a Curiacos Music, que é uma produtora musical com diversas bandas, com vários estilos musicais. Para quê? Para que nós possamos não só encher a nossa casa com louvor a Deus, com a presença de Deus, mas também usar da música para evangelizar. Então, vamos ver esse spot que vai explicar melhor o site da Curiacos Music. A Curiacos Music tem um site para ti com as músicas que mais gostas. Vem conhecer os artistas e aprender a cantar e tocar as suas letras e cifras. Convida os teus amigos para ouvir os teus álbuns preferidos em curiacosmusic.com, a tua música. E para as crianças, para os pequeninos, também temos a Curiacos Kids, que é uma plataforma com conteúdo exclusivo para as crianças 24 horas por dia. Então, qualquer momento do dia, você pode ligar lá na Curiacos Kids, acessar o site e colocar para o seu filho, para sua filha, sobrinhos, netos, afilhados, que mais? Enfim, as crianças que você convive aí, ou até os seus próprios filhos, não é? Para assistir Curiacos Kids, porque na Curiacos Kids nós temos conteúdo exclusivo para as crianças, mas de uma forma que vai ser boa influência para elas. Pois é, não vai ser esses desenhos que, infelizmente, hoje em dia só transmitem coisas ruins. Por isso, muitas crianças são revoltadas,
chamadas desobedientes, não é? Curiacos Kids não, você não tem que se preocupar, porque lá vai ter bom conteúdo para sua criança. Então vamos ver esse spot para você já acessar aí o site da Curiacos Kids. Sabia que existe um canal gratuito 24 horas por dia com conteúdos para crianças ao seu dispor? O Curiacos Kids é um canal infantil onde você poderá ter a certeza que a sua criança assistirá a conteúdos com bons valores, sem violência e educativos. Aceda a curiacos.com e clique em Curiacos Kids. E agora vamos ficar com um videoclipe de uma das bandas da Curiacos Music. Vamos lá. Um sacrifício venho te oferecer, mas não sou digno de lavar teus pés. A minha vida quero te entregar, mas não sou digno de estar no teu altar. Tu és santo, tu és digno, e eu sou homem pecador. Tu és santo, tu és digno, e eu sou homem pecador.
Temos ótimos videoclipes, música boa na Curiacos Music. Então, acesse o site da Curiacos Music. Entra lá, veja quais são as suas bandas, os seus artistas favoritos e compartilha aí com todos os seus amigos. E vamos utilizar essas ferramentas para evangelizarmos. Para vocês que nos acompanharam até agora, fica aqui o meu grande abraço para todos vocês, seja vocês acompanhando aqui de Portugal ou fora. Te esperamos no próximo programa, já sabem, não é? Não se esqueça, vá a uma igreja Maná, fique firme e não desista, você já venceu. Te esperamos no próximo programa. Tchau, tchau! Chegamos aqui e não vamos parar, caminhando em frente para o alto alcançar. Nunca desistimos, vamos lutar, prosseguimos para o alvo, sem vacilar. Para o alvo, sempre avançar. Para o alvo, sempre lutar. Para o alvo, sempre conquistar, prosseguimos para o alvo, não vamos parar. Para o alvo, sempre avançar. Para o alvo, sempre lutar. Para o alvo, sempre conquistar, prosseguimos para o alvo, não vamos parar. A glória do futuro é maior que a do passado. A glória do futuro é maior que a do passado. A glória do futuro é maior que a do passado.